pergunta da Folha Jovem foi como foi a minha graduação, se eu consegui aproveitar tudo, se tinha algum aspecto que eu achei que eu não aproveitei. Bem, a minha graduação foi a seguinte, eu decidi, já sabia que eu queria ser repórter, né, especificamente, então eu entrei na faculdade com 17 anos. Eu não sei dizer se foi o melhor momento, talvez eu deveria ter entrado um pouco mais madura, mas destino é destino, né? Então eu já sabia o que eu queria, então eu logo de cara já entrei na graduação aos 17 anos e foi um pouco que a extensão do meu colégio. Eu tinha acabado de sair do colegial e entrei na faculdade. No início foi, claro, um pouco diferente, né? E eu fiquei meio assim na dúvida se eu estava fazendo a coisa certa, mas logo eu encarei de cara. E na primeira aula que nós tivemos de TV, eu tive a felicidade da minha matéria de TV ser bastante elogiada pela professora dessa disciplina. Ela fez todos os alunos baterem palmas para mim e eu ainda tinha achado que a minha voz deveria ser engrossada, que não ficou legal no vídeo. E ela já disse de cara que eu levava jeito, que gostou do meu texto, da construção, do jeito que eu fiz. E até então, vale ressaltar que a gente não tinha muita experiência do jornalismo de fato, porque a gente estava começando, era o primeiro ano de faculdade, a gente não tinha tido uma aula nem do LEAD, por exemplo. O LEAD é o que nós chamamos do início da reportagem. Ele tem as 6 perguntinhas básicas, que responde o porquê, o que, quando, onde, para você entender mais ou menos o que vai ter na reportagem, né? Muito se usa isso no impresso, né, na revista, hoje na internet. Cada um tem o seu estilo, mas a gente até na TV sempre respeitando esse lead, que são as perguntas básicas para a gente entender um assunto. Então, logo nessa primeira disciplina, eu recebi aplausos da sala inteira e isso me motivou ainda mais e me mostrou, poxa, é esse o caminho mesmo que eu tenho que seguir. Mas durante a faculdade, eu tive a oportunidade de trabalhar como estagiária em todos os meios de comunicação, né? Em todos os segmentos. Então, eu já tinha trabalhado numa rádio comunitária na minha cidade, então eu já tinha essa experiência na locução, por exemplo, como uma rádio funciona. E aí, logo depois, eu tive meu primeiro trabalho, foi na assessoria de imprensa da Prefeitura de Franca, né? A cidade onde eu morei, e fiz a faculdade. Logo depois eu comecei num jornal impresso, que foi muito importante, que foi onde eu aprendi a escrever mesmo como jornalista. Até então, a gente acha que a gente sabe, né? Lá eu tive as primeiras dicas, puxões de orelha. Então foi uma experiência muito bacana. Mas eu fui trabalhar mesmo na TV no meu último ano de faculdade, que aí eu fiz um estágio na Record. Não existia afiliadas da Globo em Franca naquele momento. Logo depois a IPTV foi para lá, né? Mas foi depois que eu saí da cidade. Não tive essa sorte, então eu entrei. A única TV que tinha era a Record. Eu entrei como estagiária no último ano de faculdade. Isso foi incrível. Eu aprendi bastante, eles deixaram eu ir pra rua, tive minhas primeiras experiências. Então, a faculdade, ela te dá a base teórica, né? Ela forma o profissional, a ética do profissional, mas muita coisa você aprende também na prática. É um complemento, uma completa, né, a outra. A faculdade que completa a experiência que você tem no mercado e vice-versa, um completando o outro, e aí forma o profissional. Eu digo que eu ainda estou em formação, eu ainda estou fazendo essa faculdade, porque eu acredito que em cada trabalho, cada serviço que eu faço, cada reportagem que eu faço, é uma extensão da faculdade. É como se eu estivesse fazendo uma outra pós, um extensivo, que a gente está aprendendo o tempo todo, né? O jornalista é isso, a gente aprende o tempo todo, a gente nunca sabe tudo, principalmente não é especializado em todos os assuntos, né? Eu acabei depois da faculdade ficando especializada em agro, mas não sei tudo também não. Nossa, não sei nem metade
do que o agro traz e representa no nosso país. Então é isso. A graduação foi muito importante na minha vida. Eu acho que é importante para qualquer profissional e qualquer profissão.